Olá, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma videoaula de estudos do livro a Gênese da doutrina espírita. Então, vamos entrar na nossa 25ª aula, já 25ª. Nosso estudo de hoje, dando continuidade ao capítulo 6, uranografia geral. Como eu já expliquei antes, diversas vezes, trata-se de uma visão astronômica do mundo, do sistema solar, da nossa galáxia, do universo como um todo. Como sempre, nunca é demais lembrar que esse capítulo todo foi ditado pelo espírito Galileu Galilei, psicografado por Camille Flammarion. Tem aqui e acolá algumas considerações de Allan Kardec. Então hoje, dando continuidade, vamos começar no item 37. Item 37, que versa sobre as estrelas fixas. Então, antes de começarmos a falar sobre tais estrelas, as estrelas fixas, como sempre, o meu muito obrigado a todas vocês, a todos vocês que me acompanham. É uma alegria muito grande, porque, como eu venho dito, esse trabalho é feito para vocês. Me perdoem as falhas, me perdoem os, os, os inacertos, enfim, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, me perdoem alguns erros. Como sempre, eu tento consertá-los em vídeos posteriores. Mas, como sempre, sugiram, usem o campo de comentário para tecer críticas, para, enfim, colaborarem, colocarem dúvidas, fazerem perguntas. Fiquem, então, à vontade quanto a isso. Claro, não deixem de dar um like, né, aquele gostei, porque engrandece o canal, né, faz com que o canal esteja mais visível e que ganhe, assim, com essa visibilidade, chame talvez a atenção de outras pessoas. Mas é óbvio, se você não gostou, dá um não gostei, um não dislike, dá um dislike, né, que também está tudo muito bem. Mas visitem o canal, se inscrevam também no canal do Lar dos Humildes, é muito importante a inscrição por parte de vocês, até para que o nosso trabalho, como eu falei, não só através da visibilidade dele, tenha um alcance maior e que possa atingir o maior número possível de pessoas. O canal é voltado para vocês. Todo o canal do Lar dos Humildes é voltado para vocês. E essa obra, né, esses vídeos da ciência e espiritismo, voltado no momento para a Gênese, claro, tem como foco aqueles que apreciam a doutrina espírita, que apreciam ciência, apreciam, enfim, esse binômio, esses dois conhecimentos que, com certeza, na verdade, até se interconfundem, pois doutrina espírita é ciência também, é um dos ângulos, um dos pontos de vistas, um dos aspectos da doutrina espírita, como sabemos, é o aspecto científico. Então, todos aquelas que gostarem, todos aqueles e aquelas que gostarem de ciência, que gostarem de doutrina espírita, que assim como eu sejam fãs também de Allan Kardec, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Minha eterna gratidão, claro, como sempre, a equipe que faz com que esse vídeo seja possível, né? O Jean, o Jerry, o Diego, o apoio sempre precioso do Neto, nosso presidente, enfim. E mais uma vez, a minha gratidão a todos vocês que me ouvem e que me veem. Então, sem mais, vamos dar início. Livro A Gênese, kardeciana, claro, a Gênese espírita.
no capítulo 6, uranografia geral, e agora a partir do item 37, estrelas fixas. Bom, o que são as estrelas fixas? É muito importante traçar esse preâmbulo já para que todo mundo compreenda desde já aquilo do qual iremos comentar, aquilo do qual iremos abordar. As estrelas fixas são aquelas estrelas vistas no céu, obviamente, que perfazem as constelações. As mais conhecidas, como a de Órion, a constelação do Cisne, temos inumeráveis constelações, o Cão Maior, Cão Menor, o Cruzeiro do Sul, temos a constelação do Cocheiro, temos, enfim, inúmeras constelações. E essas constelações, claro, são formadas por aquelas estrelas que aparentemente não se movem. Por isso que elas têm a aparência e as denominações que lhe foram dadas, né? Constelação do Caranguejo, as 12 constelações que formam, por exemplo, o sistema do zodíaco. Então é sobre essas estrelas, sobre essas constelações que Galileu Galilei está fazendo o seu comentário aqui no capítulo 6. Bom, então, iniciando no item 37, Galileu dita, né, e através das mãos de Camille Flammarion, nós temos o seguinte, eu cito: as estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as agrupa todas numa mesma família. Bom, já falamos sobre a Via Láctea, já falamos da sua formação, da sua origem, das suas dimensões. E aqui, Galileu Galilei já nos fala de uma coisa, inclusive, que é verdadeira. As estrelas ditas fixas, e é muito importante compreender isso desde já, as estrelas ditas fixas, na verdade, não são fixas. Elas se movem, sim, elas têm o seu movimento determinado pelo campo gravitacional, porque elas não estão sozinhas, nenhuma estrela está sozinha, toda estrela ela sofre a influência gravitacional de algum outro astro. Então as estrelas ditas fixas, já para começo de histórias, elas não são fixas. Nós a vemos como fixas porque o movimento delas é gigantesco, é muito grande, e o tempo que elas levam para percorrerem as suas órbitas são gigantescos. Uma vida humana, a nossa mera vida humana em cada encarnação, essas míseras 8, 9 décadas, no máximo 10 décadas, o período de uma vida humana não é o suficiente para que possamos apreciar o movimento dessas estrelas, né, desses astros. Não esqueçam, por exemplo, só para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo, não esqueça, por exemplo, que imagina num planeta longínquo, num planeta distante, hipoteticamente falando, claro, vamos imaginar que haja uma civilização cuja alguns membros olhem para a nossa estrela, olhem para o nosso Sol. Do ponto de vista deles, o nosso Sol vai estar imóvel, porque, como nós sabemos, o nosso Sol, a nossa estrela Sol, ela leva em torno de 250 milhões de anos para dar uma volta em torno do centro galáctico, né, em torno da Via Láctea. Então, 250 milhões de anos se leva para uma trajetória, para uma órbita. Do ponto de vista de uma vida
humana ou de qualquer outro ser, é impossível de apreciá-la. Daí o porquê das chamadas estrelas fixas, que fique bem claro, as tais estrelas fixas que formam as constelações, elas não o são. Todas as constelações, como por exemplo a de Orion, que é muito apreciada, daqui a milhões de anos ela não vai ter a mesma configuração que tem hoje. Porque daqui a milhões de anos, Betelgeuse, Mintaka, Aunilac, Aunitan, Rigel, enfim, essas estrelas que compõem a constelação de Órion já terão exercido movimentos que irão desconfigurar a projeção geométrica que elas têm hoje. Então é preciso que fique bem claro quanto a isso. Mas Galileu vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos continuar aqui no item 38. No item 38, Galileu expressa-se da seguinte forma: esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercado de mundos secundários, que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida no nosso sistema planetário. Uns, como Sírios, são milhares de milhões de vezes mais grandiosos e magnificentes em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos os cercam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de certos irmãos da mesma idade e formam, no espaço, sistemas binários aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas da que tocaram ao nosso Sol. Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos, iluminados por um duplo facho, foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam elementos de habitabilidade melhores do que os conferidos a qualquer dos demais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. E aqui, muito interessante é que Galileu Galilei, se referindo a Sírios, ele já fala uma coisa muito interessante com relação à realidade das estrelas duplas ou binários. Realmente é uma descoberta que a astronomia fez já há bastante tempo, de que existem no espaço, né, no espaço sideral, as estrelas binárias. O que são estrelas binárias? São grupos de estrelas, no caso duas estrelas, que orbitam uma em torno da outra. Eu creio até que na aula passada, na aula 24, ou foi na aula 23, eu não sei ao certo, mas enfim, eu comentei que quando abordávamos a questão do nosso sistema solar, quase que o nosso sistema seria um sistema duplo, um sistema binário, visto que Júpiter e Saturno, os nossos dois maiores gigantes gasosos do sistema solar, possuem uma quantidade de hidrogênio e hélio muito grande, que são os mesmos constituintes químicos do Sol. Se, por algum motivo, talvez Júpiter tivesse somado-se a Saturno, teríamos sim uma segunda estrela, muito provavelmente, no nosso sistema solar, e aí teríamos um sistema binário. Porém, se isso tivesse acontecido, será que teríamos vida na Terra? Será que estaríamos aqui? Vamos abordar isso daqui a pouco, porque precisamos ter cuidado. Um sistema binário, aqui Galileu Galilei, de uma maneira
romanceada. Ele fala muito de vidas nesse sistema binários, e não que não seja possível, é claro, é óbvio que não. Mas, primeiro, e Galileu fala aqui de muitos mundos orbitando essas estrelas binárias. Até hoje não foi identificado nenhum. O sistema Sírio, com certeza, é um sistema binário, mas até hoje não foram detectados mundos consistentes orbitando o centro gravital formado por Sírios. O que não quer dizer que não exista, apenas que não foi detectado até os dias de hoje. E outro sim, que para que a vida se forme num mundo binário, as coisas ficam mais complexas. Mas falaremos disso num momento mais oportuno. Muito interessante que tem um comentário do Allan Kardec concernente ao item 38. E aí Kardec fala exatamente sobre essas estrelas binárias, né? Kardec escreve o seguinte, é uma nota de rodapé. É o que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. São dois sóis, um dos quais gira em torno do outro, como um planeta em torno do seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que formam esse sistema iluminado por duplo Sol? Mas também quão diferentes não hão de ser neles as condições de vitalidade. Olha só, percebam Allan Kardec com o cientificismo, a análise científica muito lúcida, abordando todos os detalhes. Só para nós citarmos um exemplo, porque quando Kardec diz assim, o quão diferente a vida nesses mundos devem ser, e realmente deve ser. Vamos imaginar a nossa vida, a vida aqui na Terra. Ela é do jeito que é por uma série de fatores. A nossa vida, a vida na Terra, em todos os reinos vegetais, o reino animal, o reino fungia, dos fungos, enfim, os diversos reinos da natureza, eles evoluíram em função daquilo que acontece na Terra. O nosso planeta, como nós sabemos, orbita uma única estrela, que é o nosso Sol. E isso serve de padrão para muitas coisas. Os nossos dias, por exemplo, os nossos dias que são consequência da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, né? O dia aqui na Terra, que tem aproximadamente 24 horas, né? 24 horas, 5 minutos, 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas. Eu já comentei isso anteriormente, não é? Esse período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, levando em média essas 24 horas, derivam no que nós conhecemos de dia e noite. E essa intercalação de dia e noite, ele provoca um equilíbrio muito grande entre todos os ecossistemas. O crescimento dos vegetais dependem disso, o crescimento da própria estrutura física, óssea e muscular do corpo humano depende disso, pois nós sabemos que o nosso ciclo circadiano, que é aquele ciclo de sono e vigília, ele depende muito dessa intercalação de dia e noite, sem falar, por exemplo, das estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno, pois as estações do ano, elas são provocadas pela posição relativa do eixo de inclinação da Terra em torno do Sol. Então, observem todo o equilíbrio que existe para que a vida tenha aparecido na Terra em bases químicas, em bases bioquímicas, em bases físicas, em bases biofísicas. Todo um conjunto de fatores convergiu para que a vida na Terra proliferasse e fosse do jeito que é. Vamos imaginar agora um sistema duplo. O cosmólogo e matemático Stephen Hawking, ele tem um artigo que fala sobre isso. Vamos imaginar um sistema binário só. Para simplificar, um sistema binário, como Kardec, como Galileu está abordando aqui. E olha que Kardec foi muito lúcido quando ele diz o quão diferente a vida deve ser num sistema binário. Porque num sistema binário, um sistema com dois sóis,
Olhem, vejamos as novidades que vão aparecer. Primeiro, com relação ao dia. Um planeta orbitando um sistema binário, os dias vão ser completamente diferentes, porque pode ser até que nem hajam dias. Pode ser até que não hajam noites nesses mundos, porque dependendo da posição das duas estrelas, imaginem que as duas estrelas vão estar exercendo movimentos próprios, elas nem sempre vão estar coincidindo, nem sempre vão estar na mesma posição. Talvez gravitacionalmente, é muito provável que na maior parte do tempo esses astros vão estar em oposição, uma vez que um vai orbitar o outro, e o planeta pertencendo a esse sistema vai orbitar o centro de massa formado por esse binário. Trocando em miúdos, o que vai acontecer? Provavelmente nesse mundo não vai haver noite. Vai ser um eterno dia, porque um lado do planeta vai estar sendo iluminado por um astro e o outro lado pelo outro astro. Claro que vão existir variações, é óbvio, pelo movimento planetário e pelo movimento solar de cada um desses astros, é claro que vai haver mudanças, mas imaginem aí que o dia, que no nosso caso aqui dura em média 24 horas, vamos fixar em 24 horas, que é o padrão, nesse mundo aí nós teremos dias de talvez centenas de anos, dias que vão durar talvez de dezenas e centenas de anos a milhares de anos, e noites muito rápidas, noites muito fugidias. Stephen Hawking alerta também para o fator temperatura, uma das variáveis importantíssimas para a vida na Terra ser do jeito que é a radiação solar, é o quanto de energia solar, o quanto de energia o Sol entrega para o nosso planeta. Imagine agora se ao invés de um são dois sóis e bombardeando de radiação eletromagnética, de radiação ultravioleta, radiação infravermelha, de raio-x. Imagina como é que fica a atmosfera, como é que fica a superfície desse planeta. Nas palavras do Hawking, uma vida em tal mundo, pelo menos uma vida como a nossa, seria impossível. Eu não gosto muito desse termo impossível, não, mas uma coisa é certa. A vida num sistema que pertencesse, a vida num planeta que pertencesse a um sistema binário como esse, com certeza teria que ser uma vida bem diferente, bem diferente. Porque a nossa, ela evoluiu em função das condições ambientais. Não foi o ambiente que evoluiu por nossa causa, não. O ambiente é muito mais velho. A Terra surgiu, a vida na Terra só foi aparecer 3 bilhões e 800 milhões de anos depois que o ambiente se adaptou. Então, de novo, um ambiente iluminado por dois sóis teriam condições químicas, bioquímicas, físicas e bioquímicas, biofísicas, aliás, perdão, completamente diferente das nossas. Eu acho que mais com Kardec do que com Stephen Hawking. Eu acho até que a vida pode dar um jeito, mas seria de uma maneira totalmente diferente do que nós podemos imaginar. Infelizmente, já identificamos muitos sistemas binários, mas vida, principalmente vida inteligente, nenhum deles foi identificado. Aliás, que se deixe bem claro, até hoje não encontramos, não temos evidência de vida inteligente em nenhum outro lugar do universo que não a nossa linda joia azul, como eu costumo falar. Bom, e aí Allan Kardec, na sua nota, ele prossegue dizendo o seguinte: numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito Galileu: há mesmo sistemas ainda mais complicados, em que diferentes sóis desempenham uns com relação a outros o papel de satélites. Produzem-se então maravilhosos efeitos de luz para os habitantes do globo que tais sóis iluminam, tanto mais quanto sem embargo de aparente proximidade em que se encontram uns dos outros,
podem mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião recompõe a luz branca. Bom, aqui Galileu nos relata a existência de sistemas terciários, né? Sistemas formados por três estrelas. Enfim, esses sistemas já foram identificados, sim, ao longo do universo, ao longo da nossa galáxia. Porém, se planetas orbitando sistemas binários já são difíceis, planetas orbitando sistemas terciários fica mais complicado ainda. Entenda que por que o nosso planeta gira em torno do nosso Sol? Porque o nosso Sol exerce uma influência gravitacional sobre o nosso planeta e faz com que a órbita dele seja bem determinada. Vamos acrescentar um Sol. Imagina um planeta sendo influenciado não por um, mas dois sóis. Imagina a perturbação gravitacional a qual esse planeta vai ser submetido. Imagina agora um sistema terciário com três sóis. Imagina a complicação que vai ser organizar uma órbita gravitacional em torno desse sistema. Nunca foi detectado ainda, apesar das falas de Galileu. Hoje é 12 de novembro de 2020, uma quinta-feira, não foi detectado até hoje nenhum sistema terciário, sim, mas planetas orbitando tipos desse sistema nunca foi detectado. Claro, de novo, o que não quer dizer que não exista. O nosso alcance é muito pequeno. O que a tecnologia humana consegue observar com seus telescópios, com seus radiotelescópios, com seus telescópios orbitais, muito embora nos tenha trazido um alcance inimaginável em qualquer época da história da humanidade, mesmo assim, o que podemos ver é muito pouco, é muito ínfimo em relação ao que, na verdade, existe. Porém, quando você estuda a matemática envolvida nesses processos de interação gravitacional entre estrelas e planetas, percebe-se que o ideal, o que melhor se equilibra, são exemplos como o nosso. Não é à toa que a vida apareceu aqui. Muito provavelmente, pelo menos matematicamente, isso é provado, um sistema com uma estrela é o mais autoequilibrável. A partir de duas estrelas, para equilibrar órbitas, é mais complicado, é mais perturbativo. E aí é óbvio, quanto mais estrelas você agrega ao sistema, muito mais complicado fica. Eu queria trazer para vocês algumas informações sobre Sírius, já que Galileu Galilei, ele fala sobre Sírius, né? Sírius é uma planeta, é uma estrela que sempre chamou a atenção, é uma estrela cultuada desde a época dos antigos egípcios. Os antigos egípcios, eles tinham um verdadeiro culto, eles ergueram templos em homenagem a essa estrela Sírius. É uma estrela que sempre chamou a atenção pelo seu brilho e pela sua magnitude. O Galileu Galilei se refere a ela aqui e fala com justa causa que Sírius é um sistema binário. E é. Sírius fica localizada na constelação do Cão Maior. Na constelação do Cão Maior você pode identificar a estrela Sírius. Ela fica a 8,7 anos-luz de distância da Terra. Então é uma constelação, é uma estrela que fica relativamente próxima, né? 8,7 anos-luz, faz parte de um binário com o Sirius B. Na verdade, Sirius é um binário, Sirius A e tem Sirius B. A distância entre as duas estrelas, A e B, Sirius A e Sirius B, está em torno aí de umas 20 unidades astronômicas. Lembrando que uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, que é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Lembrando que um ano-luz é uma distância equivalente a 9 trilhões e 400 bilhões de
de quilômetros. Na verdade, na época de Kardec, e principalmente na época da publicação de A Gênese, já se tinham esse conhecimento, a ciência já sabia sobre isso. Em 1844, Frederick William Bessel deduziu que a Sirius era, na verdade, um sistema binário. E em 1862, Alvan Graham Clark identificou a estrela companheira e a apelidou de Sirius B. Isso lembrando em 1862. Não esquecendo que a publicação de A Gênese, que estamos estudando, foi de 1868. Então, aquilo que Galileu está descrevendo e confirmando já era de conhecimento da comunidade astronômica da época, né? O dado mais atual que temos sobre essa questão contundente é que em 1915 astrônomos do Observatório Monte Wilson determinaram que Sirius B era uma anã branca. Existem na família dos sóis, na família das estrelas, existem diversos tipos de estrelas. A nossa é uma estrela média amarela, temos estrelas gigantes vermelhas, temos estrelas de nêutrons, temos estrelas pulsares e temos anãs brancas. Então, em 1915, lá no Observatório Monte Wilson, foi detectada que a estrela Sirius B, a companheira, né, da Sirius A, é na verdade uma anã branca. E foi a primeira a ser descoberta. Curiosamente, isso significa que Sirius B terá tido originalmente uma massa muito superior a Sirius A. Sirius B, com certeza, porque a anã branca, uma estrela do tipo anã branca, ela é resultada da contração em virtude do colapso gravitacional da própria estrela. Isso ocorre quando a estrela tem uma massa de muitas magnitudes, uma quantidade de massa muito maior, por exemplo, do que a nossa própria estrela. Então ela acaba ficando tão pesada no seu interior que esse peso faz com que a estrela se contraia, tornando-se uma anã branca. Então, muito provavelmente, a Sirius B, no passado remoto, deve ter sido muito maior do que a Sirius A. Hoje, o brilho da Sirius A é muito maior do que o da anã branca. São essas as observações que eu queria mostrar para vocês com relação ao sistema Sirius, que, como eu falei, sempre foi cultuado ao longo da história. Continuando aqui no relato do Galileu Galilei, já no item 39 do capítulo 6, ele continua descrevendo o seguinte: apesar do prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções das mais ousadas imaginações apenas logram alcançar. Nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. E aqui Galileu continua falando das estrelas fixas. O que ele está nos dizendo aqui é que essas estrelas fixas e esses numerosos sóis pertencem à mesma nebulosa, pertencem à mesma, enfim, a galáxia a que o nosso próprio Sol pertencem, a Via Láctea, né? Isso denota a distância enorme que há entre as estrelas e principalmente a quantidade também enorme de estrelas que existem na nossa própria galáxia, como nós já debatemos sobre isso. Bom, avançando no relato, no item 40, Galileu Galilei continua da seguinte forma: as estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão.
As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento, não são reais criações simbólicas. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sobre a qual se mede da estação terrena, o universo, constituem as duas causas dessa dupla ilusão de óptica. Aquilo que já falamos no início, né? As estrelas ditas fixas, elas realmente não o são. A aparente imobilidade de tais estrelas se dá exatamente pelo que Galileu acabou de descrever aqui. Primeiro, pela distância em que elas estão, distâncias gigantescas, distâncias da ordem aí de milhares de anos-luz, e em função dessa distância, em função da maior ainda distância a ser percorrida na órbita dessas estrelas, no nosso período de vida de observação aqui, não tem como detectar nenhum tipo de movimento. Era preciso que a vida humana fosse de milhões de anos para se constatar esse movimento. Então, é uma ilusão de óptica, como Galileu ressalta aqui assertivamente. Acho que já comentamos como isso. Acho que isso já está bem claro. Bom, no item 41, Galileu prossegue. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa a que chamais Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte, nenhum existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sob a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam não segundo roteiros traçados pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo mais compreensíveis as minhas palavras, falarei de um modo especial do vosso Sol. Então, muito interessante no item 41, que Galileu Galilei afirma que nenhuma estrela da nossa galáxia, né, ele chama de nebulosa, mas a nebulosa que Galileu se refere é a nossa Via Láctea. E aí o que ele está afirmando é que nenhuma estrela da nossa Via Láctea está imóvel, realmente ela se move. Só que aqui, a partir de aqui, muito interessante, Galileu já começa a investigar a dinâmica galáctica. Ou seja, o que causa esse movimento? O que faz com que realmente todas as estrelas da nossa galáxia se movam, como ele mesmo relatou aqui, e ele está correto, numa órbita fechada? Nós sabemos que é a gravidade. A gravidade é o que causa o movimento dos astros. E aqui, olha só, ele já intui que haja um astro superior ocupando o centro da nossa galáxia. Muito interessante. Interessantíssimo. Olha, observem só que no final do item 41, Galileu atesta que, olha, quando ele diz assim, ó, cujo centro, o centro da nossa galáxia, um astro superior ocupa. E aí ele prometeu que ia nos dar um exemplo comparativo com o nosso próprio sistema planetário. Ele diz assim, ó, falarei, aliás, de modo especial do vosso Sol. E aí no item 42 ele faz essa belíssima comparação. Iniciando, item 42. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo, está falando aqui do nosso Sol, não é? Nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia. Sabemos que o nosso Sol não é central, falamos isso, eu acredito que na aula de número 23, se eu não me engano, foi na aula de número 24, que o nosso Sol ocupa o braço de Órion, que é inclusive um dos braços externos da Via Láctea. Então o nosso Sol, bem como nenhum dos nossos planetas, ocupa nenhuma posição privilegiada na galáxia. Nós estamos caminhando mais ali
para a área da periferia galáctica. E é interessante, assim, de novo, como Galileu descreve aqui, ó, sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele, o nosso Sol, não é fixo, nem central. Muito interessante ele já dizer isso. Nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avança pelo espaço, arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Então, aqui, observem como Galileu já descreve o nosso Sol como em movimento, e em um movimento de translação. Ou seja, um movimento em torno de alguma coisa, arrastando consigo tudo que tem no sistema solar. E o que é que tem no sistema solar? Os 8 planetas, planetas anões, planetóides, cometas, asteroides, meteoros, meteoritos, a nuvem de Oort, o cinturão de Capier, todos esses indivíduos pertencentes ao sistema solar são arrastados pelo nosso astro-rei em torno do centro da Via Láctea. Para quem tiver uma curiosidade, vocês sabem qual é a velocidade do Sol em torno da nossa galáxia? 220 quilômetros por segundo. É a velocidade que o nosso Sol se movimenta em torno do centro da nossa galáxia. 220 quilômetros em um segundo. Em um segundo. Vocês querem saber o que corresponde a isso em quilômetros por hora? Só para você ter uma ideia, quando você está dirigindo aí seu carro, ou quando você está num carro aí qualquer, ali a velocidade vai em torno de 80 quilômetros por hora. Quando chega a 90, você já sabe que a 90 quilômetros por hora o carro está veloz. Já já pisaram com mais força no acelerador para o carro chegar aí a uns 110 quilômetros por hora, o carro já não. A gente já tem a impressão que não se pode nem controlar o carro. É uma velocidade perigosíssima de se andar. Quem já ousou, quem já ousou chegar a, a uns 120 quilômetros por hora, por exemplo, sabe do terror que é para o carro, né? Então, sabe qual é a velocidade de translação do Sol e de todos os planetas em torno da Via Láctea em quilômetros por hora? Nada menos que 792 mil quilômetros por hora. É a velocidade de translação do nosso Sol em torno do centro da Via Láctea. Claro que Galileu nem suspeitava desses números, mas ele já suspeitava com certeza dessa realidade física, desse movimento solar em torno do astro. E ele continua aqui no item 42. Ora, não é fortuita essa marcha, e ele não vai errando pelos vácuos infinitos, transviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhes são assinaladas. Não, sua órbita é determinada e em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, como o dos sóis seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. Vamos com cuidado, que aqui tem duas coisas que precisamos comentar. Primeiro, quando Galileu fala agora como eu já falei antes, da dinâmica galáctica. O que é a dinâmica, gente? Dinâmica é a parte da física, a parte da mecânica que estuda a causa dos movimentos. Você tem a cinemática, que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas, e você tem a dinâmica, que estuda a causa dos movimentos. Aqui Galileu já está, pelo menos, intuindo o que faz com que o nosso Sol gire em torno da galáxia. E aí, como ele havia falado anteriormente de um sistema binário,
e que um Sol é levado a orbitar um outro Sol, ele expande esse conceito, intuindo que, da mesma forma, o nosso Sol e os outros sóis da galáxia devem ser atraídos por um Sol gigantesco que possa haver no centro da galáxia, né, no centro da Via Láctea. E isso fica muito claro quando ele diz assim, ó, não, sua órbita, está falando da órbita do nosso Sol, não, sua órbita é determinada e em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um Sol central. Primeiro ele está... Vamos lá. Primeiro, algo assim que a gente precisa... Por favor, espero que ninguém se constranja, mas o nosso objetivo aqui é comparar tudo que se diz com o que a ciência tem descoberto. Primeiro, Galileu faz uma afirmação de que todos os planetas, aliás, de que todos os sóis são rodeados por planetas e que todos os planetas são habitados, né, possuem vida, o que provavelmente não é verdade. Sim, gente, deve ter vida no universo, vamos falar disso. Acredito que na nossa próxima videoaula, provavelmente tem vida no universo, mas daí a dizer que todo planeta tem vida é algo um tanto quanto precipitado, é algo um tanto quanto ávido demais. Até porque, vejamos, no nosso próprio caso aqui, temos a Terra, tem mais 7 companheiros, mais 7 outros planetas. Não foi identificado vida. Vamos entender vida nesse momento como vida inteligente, vida com capacidade de comunicar-se uma com as outras. Não foi detectada vida nem nos nossos vizinhos aqui. Os mundos mais propícios a termos vida no sistema solar é em 2 luas, acho que é em 2 luas de Saturno, se eu não me engano, que é a lua. Não, é a lua, uma lua de Saturno, não, são 2 luas de Saturno, que é Encélado e Titã. Encélado e Titã, por quê? Encélado porque foi descoberta água no estado líquido, e como água no estado líquido é probabilidade de vida, então Encélado, uma das luas de Saturno, a lua Titã, que é a única lua que se conhece no sistema solar que possui atmosfera. Então, um mundo com atmosfera é um forte candidato à vida. Temos então Encélado, Titã e a Lua Europa de Júpiter. A Lua Europa de Júpiter também é um potencial candidato à vida no sistema solar. Tem também, recentemente, a questão da fosfina, molécula de fosfina encontrada nas nuvens superiores de Vênus. Então, temos o planeta Vênus e temos 3 luas. 2 no planeta Saturno e uma em Júpiter, que são potenciais candidatos a encontrarmos vida. Porém, vida no estado microbiano, vida no estado unicelular. Daí a encontrar vida inteligente, vida que tenha tecnologia, como já temos, por exemplo, com capacidade de se comunicar com outros mundos, e isso potencialmente não existe em nenhum planeta do nosso sistema solar. Não existe, inclusive, não foi detectado em nenhum planeta que, porventura, o ser humano já tenha pesquisado. Mas vamos falar disso com mais detalhe em outras videoaulas. Fiquem tranquilas e tranquilos que vamos falar com mais detalhes sobre esse assunto. Então, me incomoda um pouco quando Galileu reafirma que todo o planeta está habitado. Primeiro, nem é toda estrela que possui planeta. A astronomia já detectou muitos e muitos sóis solitários que não possuem planeta nenhum, e principalmente afirmar que todo planeta que orbita toda estrela tem vida. De novo, no nosso caso, o Sol. São 8 planetas, dos 8, só um tem vida, que é a nossa querida Terra. Então, precisamos ter cuidado, precisamos ter cautela, para se afirmar as coisas. É preciso evidências, como Carl Sagan dizia.
Grandes afirmações pedem grandes evidências. Então, evidências disso não temos nenhuma até agora. Outra coisa que Galileu fala aqui é que deve haver um Sol no centro da nossa galáxia. É outra inverdade, né? Hoje a astronomia já sabe que, na verdade, no centro da nossa galáxia, o que temos é um buraco negro. Já foi descoberto que temos um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. Mas é compreensível, pois na época de Galileu, na época da publicação de A Gênese, essa estrutura de buraco negro não era sequer conhecida, não era sequer conhecida. Buracos negros, a estrutura de buracos negros que são, são estruturas magníficas, são estruturas incríveis do nosso universo. Essas estruturas só foram descobertas no século seguinte, né, no século XX, e motivados pelo trabalho de Albert Einstein, quando ele postulou a teoria da relatividade geral, e aí os astrofísicos e físicos do mundo todo, se debruçando-se nas equações da relatividade geral, conjecturaram a existência de buraco negro. E por muito pouco tempo, a própria estrutura do buraco negro era teórica. Até que no ano passado, 2019, foi feita a primeira fotografia, foi tirada a primeira foto de um buraco negro real. Então, eu estou falando que é de 2019, é recente, é algo como se fosse ontem. Então, Galileu não sabia disso, né? Não sabia disso. Bom, o segundo detalhe do item 42 que me chama a atenção é aquilo que nós já falamos, né? Da questão de ser impossível para o nosso período de vida detectar o movimento desses astros, né? Lembram que uma volta do nosso Sol em torno do centro galáctico, ele leva aí em torno de 250 milhões de anos. E aí, nesse quesito, Galileu foi muito feliz em abordar essa dinâmica galáctica, né? Bom, no item 43, que é muito interessante, Galileu continua. O Sol central, compreendo que ele ainda está acreditando, né, nesse Sol central. Bom, ele continua. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário, relativamente a outro ainda mais importante, a cujo derredor ele perpetua uma marcha lenta e compassada na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar esta subordinação sucessiva de sóis a sóis até sentirmos cansada a imaginação de subir através de tal hierarquia. Porquanto, não o esqueçamos, em números redondos, numa trintena de milhões de sóis, se pode contar na Via Láctea, subordinados uns aos outros como rodas gigantescas de uma engrenagem imensa. Aqui vê-se claramente um Galileu Galilei que, por falta de conhecimento na época, é claro, Albert Einstein, teria que aparecer um Albert Einstein ainda para desenvolver a teoria da gravidade como ninguém fez antes e descobrir estruturas no universo como buracos negros, né? Como Galileu não tinha uma outra resposta, é muito óbvio, é muito compreensível que ele tenha sido tentado a entender o que existe. Olha, se os planetas giram em torno do Sol, e faz sentido a linha de raciocínio dele, se os planetas são atraídos pelo Sol, se um Sol pode ser atraído por outro Sol no sistema binário, se múltiplos sóis, como o próprio Kardec lá na nota fala em sistemas terciários, se uma trinca de sóis podem se relacionar gravitacionalmente, por que isso não pode continuar ad infinitum? Ou seja, por que isso não pode perpetuar-se infinitamente? É o que ele está descrevendo aqui no item 43. Que um Sol sempre vai haver. Lembram daquele ditado que diz tem sempre um peixe maior?
Pois é, na visão aqui do Galileu Galilei, há sempre um Sol maior que é responsável pela atração dos outros sóis. É um raciocínio dedutivo, mas que, do ponto de vista científico, não faz sentido, porque aí obrigaria a existências de infinitos sóis. E nós sabemos que não existem infinitos sóis, não existem infinitas estrelas. Sim, o número de estrelas é enorme, é muito grande, é um número que talvez nós não compreendamos, mas daí a ser infinito já é uma outra história. Por exemplo, só na nossa galáxia, a nossa Via Láctea estima aí a existência de aproximadamente 400 entre 400 e 600 bilhões de estrelas, mas tendendo para 400 mesmo, no limite máximo. Vamos fixar em 400. 400 bilhões de estrelas, ou seja, 400 bilhões de sóis, só na nossa galáxia, é um número que talvez a gente não compreenda. É um número muito grande, mas não é infinito. Bom, Galileu conclui essa história das estrelas fixas no item 44, quando ele se coloca da seguinte forma: e esses astros, em números incontáveis, vivem vida solidária, assim como na economia do vosso mundinho terrestre, nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro, levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Muito interessante, né? Porque ele fala aqui na quantidade incomensurável de astros na galáxia. Como eu falei antes, né, agora há pouco, 400 bilhões de estrelas. São muitas estrelas, são muitas estrelas. E com certeza, nem todas possuem planetas, é verdade. A grande maioria deve possuir. E nem todos os planetas são habitados, mas muitos devem ser. Já começando a falar sobre isso, com certeza devemos ter só na nossa galáxia muitos mundos habitados e por civilizações inteligentes. Mas chegaremos sobre isso depois. Bom, em parte, ele continua. Em parte, nenhuma há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que o grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea, que no seu formidável conjunto o olhar infinito do Criador abrange. E aqui Galileu, num arrobo de poesia, num arrobo de admiração, de contemplação e de grande alegria, grande felicidade por perceber a criação infinita de Deus. E é esse o sentido que quem estuda esses assuntos, e é esse o sentido de quem se debruça pelas coisas no espaço, é um sentido de insignificância, ao mesmo tempo e ao lado de especialidade. É um sentido de pequenez, de infinito pequeno, diante de algo tão grandioso, mas que também de existência. E aí é muito interessante que ele finaliza assim. Galileu finaliza esse assunto das estrelas fixas da seguinte forma: mas, até aqui, temos falado de uma única nebulosa, que com os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. E aí, de novo, ele dizendo aqui, eu repito, e agora com adaptações. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa, a nossa Via Láctea,
que com os milhões de sóis, na verdade bilhões de sóis, já falamos, uns 400 bilhões de sóis, e os seus milhões de terras habitadas. Aqui é interessante porque ele já está dando uma cifra, né? Já não são todos os mundos habitados, são milhões de mundos habitados. A propósito, já cenas dos próximos capítulos. Sabe quantos planetas se estimam que sejam habitados por vida inteligente? Não estou falando de vida microbiana, não. Vida inteligente. Sabe quantos planetas se estimam que tenha vida inteligente só na nossa galáxia? 300 milhões de planetas, só na nossa galáxia. É a estimativa, por baixo, de mundos habitados com inteligência, com capacidade para comunicar-se. Mas essa é uma história que iremos abordar com muita cautela, com muita calma, como sempre com o olhar da ciência, e é assunto para o futuro breve. E ele continua aqui. Forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. E é verdade, é só uma ilha mesmo no arquipélago infinito, pois sabemos que a nossa galáxia não é única. Já foram detectadas mais de 300 bilhões de outras galáxias, mais do que isso. Eu encerro lembrando do que Jesus disse. Crede em Deus, crede em mim também. A casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vô-lo diria. Beijo no coração de todas e todas, paz e bem para todas e todos, e até a próxima.